Eu não sei no seu, mas no meu, 5. Eu não sei no seu relógio, eu não sei no seu lugar aí, eu não sei em qual lugar do mundo você está, mas aqui são 5h55, papo matinal, hoje na verdade, em homenagem ao Dia da Mulher. Muito parabéns vocês, mulheres maravilhosas, muito parabéns vocês que são as doadoras das vidas pra gente, vocês que doaram todas as enzimas, o sangue, tudo que a gente tem veio de você. Obviamente você é o filtro de Deus para trazer o ser humano para a Terra. Muito parabéns. E por causa da mulher hoje nós vamos falar sobre... Olha o clima que eu tô aqui, ó. Olha o clima que eu tô aqui, ó. Vou virar aqui. Pera aí. Hoje eu não posso muito de ficar de papinho não, porque eu tomei uma bronca, rapaz. A última vez que eu demorei. Ó, aqui, ó. Tá de noite aqui ainda. Tá começando a clarear. E a tendência é... Essa é a tendência. É a gente ficar mais no escuro, porque o inverno vai chegando, o inverno brasileiro vai chegando, vai ficando mais escurinho. No horário das 5h55, hoje, em homenagem ao Dia da Mulher, eu quero meio que continuar aquela ideia que a gente teve na semana passada, onde eu estava lá conversando com um monte de vizinho, lembra? Que eu estava lá no litoral norte de São Paulo. Lá a gente começou uma ideia muito importante e eu queria trazer para você a continuação dessa ideia aqui. E por que eu estou falando isso? Porque a continuação dessa ideia, ela, na verdade, fala sobre uma total entrega, que na minha opinião, grande parte das entregas, principalmente a palavra entrega, ela está mais para a mulher do que para o homem. A mulher nos ensina muito sobre entrega. Todo relacionamento em que há a possibilidade de se expandir, há a possibilidade de se multiplicar, todo relacionamento, toda relação humana que há a possibilidade de se estabelecer uma nação, precisa passar pela entrega da mulher. Vou falar no simples. A Daniela, ela se casou comigo sabendo que havia uma grande possibilidade da gente montar uma família. Só acontece isso se ela verdadeiramente se entregasse ao projeto. Se entregasse ao projeto, não simplesmente se entregasse a mim. Não, eu sou parte do projeto. O homem é parte do projeto na vida de uma mulher. Ele não precisa ser tudo na vida dela. Ele é parte de um projeto. Qual? O projeto do próprio Deus. E para que isso possa florescer, essa mulher, ela está num papel de se entregar para aquilo e, entre aspas, doar seu corpo, doar a sua vida, a sua saúde para estabelecer uma nação, ou seja, nascer pessoas através dela, e através dela se estabelece um lar, aí ela vira a coluna do lar, e assim se constrói uma família, e assim vai. Estou falando de um padrão bíblico, tá? Falando de um padrão que eu conheço, né? E que, por incrível que pareça, eu não sei porquê, mas o padrão bíblico está funcionando para mim. Será por quê, hein? Então é isso. E eu quero falar sobre essa mulher que precisou para se estabelecer uma nova realidade. Eu quero falar sobre essa mulher do livro de 1 Reis. Vamos lá? O livro de 1 Reis. Deixa eu ver aqui. Gente, hoje eu estou com uma Bíblia na nova tradução da língua de hoje. Eu só vim com essa Bíblia
porque muitas pessoas estão falando. Ah, Milane, tudo bem, querida? Que legal. Que bom que vocês estão entendendo o que Deus está querendo. Olha só, eu vim com essa Bíblia aqui, Osmar e Tata. Bom dia, bom dia. Eu vim com essa Bíblia aqui por quê? Porque ela tem uma linguagem muito próxima da nossa, tá? E vou falar de novo, né? Ainda está escuro aqui. Deixa eu melhorar uma luz aqui, peraí. Não mudou muito, mas vamos que vamos. Vambora. 1 Reis, capítulo 17, se você tem uma Bíblia aí, 1 Reis, no capítulo 17, exatamente, no verso 8. Nós lemos na semana passada o 17, a partir do verso 1, e vimos Deus alimentando Elias através dos corvos. E eu lembro que eu fiz um postzinho no Stories dizendo que Deus é o Senhor das variáveis improváveis. Vou falar de novo. Deus é o Senhor das variáveis improváveis. Eu já estou dizendo isso para você por quê? Porque o que o Senhor vai falar com a gente aqui precisa enviar a gente para essa terça-feira entendendo sobre prioridade. Pois é. Então, se você hoje está aqui comigo às 5h55, papo matinal, é porque você entendeu sobre uma prioridade para você. Você entendeu sobre, poxa, eu acredito que há algo para mim aí. E você então está sacrificando um tempo seu, um horário seu, uma atividade sua. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui comigo porque você começou a sacar sobre prioridades. E olha só que interessante, no verso 8 está dizendo o seguinte, ó. Eu vou ler a sinopse, porque essa minha Bíblia aqui, nova tradução da língua de hoje, tem uma sinopse, ó. Elias se hospedou com uma viúva que morava na cidade de Serepta, localizada junto ao mar Mediterrâneo. Eu não estou lendo ainda os versículos, tá, gente? Estou lendo só a sinopse, tá? Não se assuste. Isso aí talvez não tenha na sua Bíblia. Só para você entender o contexto, tá? Morava perto do mar Mediterrâneo, entre as cidades fenícias de Tiro e Sidom. Em Lucas capítulo 4, 25 e 26, Jesus faz referência a esse acontecimento, destacando o fato da viúva morar fora de Israel. Flavinho, bom dia! Muito bem, olha só. Então aqui é uma história que o próprio Jesus, na sua pregação, nas suas andanças, usa como referência. Então veja bem, se o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, na sua vinda aqui na Terra, em carne, estava tendo essa mulher como referência, por que não vamos usá-la nesse dia tão especial para vocês e para nós? Porque nós também, em comparação ao plano de Deus para nós somos a noiva, a igreja. É o feminino, a igreja e o cordeiro. A igreja e o cordeiro. A ovelha e o pastor. Nós somos, de um modo geral, o lugar feminino da história. Dessa história espiritual nossa. Tá certo? Nós somos a alma e ele é o espírito. Olha só. Então, é para nós o que nós vamos ler aqui, é para nós também, é para nossas almas, é para que a gente entenda em que lugar nós estamos. E está dizendo o seguinte, no verso 8: então o Senhor Deus disse a Elias. Vamos começar a ler? Verso 8. Então o Senhor Deus disse a Elias:
apronte-se e vai até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Lembra que no comecinho ele falou para ele se retirar da onde ele estava, porque ele ia ser alimentado por corvos, ia ganhar pão e carne durante a manhã e a noite, e ia beber água. Olha que borboleta linda, meu Deus. Ia beber água do rio Querite. E aí ele fala o seguinte aqui na palavra dele, olha só. E fique lá, eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. De novo, o Senhor falando para Elias, não vai te faltar nada. Aproveite-se e vá até a cidade de Serepta. Não, desculpa, eu estou lendo aqui, essa Bíblia é bem pequenininha a letra dela, viu gente? Desculpa. Verso 10. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Olha a condição da viúva, tá? Ele chegou na cidade, uma cidade que estava sofrendo com a fome, sofrendo com a seca. Tinha uma viúva catando lenha. Olha onde ela estava. E Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor, tá? Olha a situação desse Elias. Olha que situação, hein? Que folgado, né? Olha só, olha, mas a gente vai entender aqui, olha só. E traga pão também, por favor. Verso 12. Porém, ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Olha só que interessante. Olha onde é que estava essa mulher, sempre pensando em alimentar, né? Em doar, sempre pensando em dividir a única coisa que ela tinha, né? Isso é o papo, isso é a mulher, né? A mulher que se doa para um monte de coisa, a mulher que se doa para a maternidade, a mulher que se doa pela casa, a mulher que se doa. Isso está na mulher. Por isso que a mulher é mãe, né? Por isso que o homem talvez não poderia ser mãe ou pai. Mulher é mãe, ela tem condição, tem estrutura para emprestar o seu corpo, para dar vida a outra vida. Olha que interessante. Aí ela fala assim, ó, eu vou pegar uma coisa para comer para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Existia aqui então uma perspectiva muito curta de vida aqui, no caso dessa mulher, dessa viúva. Mesmo porque ela é uma viúva, então não tinha quem mais sustentar ela, não tinha um homem, um soldado, um seu marido, ela estava desamparada, né? Porque existe um plano, eu acredito, tá gente? Eu acredito. Existe um plano para todos nós. Um plano que uma alma, um homem não pode ficar só. Um homem, uma mulher, não é para ficar só. Não é o plano de Deus você ser uma pessoa solitária, sozinha. Não é esse plano, na minha opinião, vendo as histórias bíblicas e as perspectivas espirituais através da Bíblia aqui. Não é. O ser humano não foi feito para ficar nessa solidão. Só que essa mulher estava em desvantagem. Por quê? Porque ela tinha sim um marido que morreu por causa de alguma coisa e ela estava sozinha. Ou seja, ela estava fora, entre aspas, de um desenho, por conta de uma circunstância. E aí ela falou, olha, eu tenho um filho aqui, eu tenho um pouquinho de pão, eu tenho um pouquinho de farinha, e um dia vai morrer. Eu não vejo futuro para nós. Era isso que ela estava tentando falar com Elias, que apareceu na postura muito masculina, falando, dá pão para mim. Olha só, veja bem, não é uma postura machista,
Mas é uma postura estratégica, já que Elias aqui representa o Espírito. E essa viúva que não tinha uma ajuda, um auxílio físico, carnal, estava diante de um auxílio espiritual. E nós vamos entender aqui. E ela falou, nós vamos morrer, nós vamos comer um pouquinho disso aí, nós vamos morrer. O que ele disse? Não temas, não se preocupe. Verso 13. Disse Elias. Veja bem, gente, uma coisa importante para todas vocês que estão aqui, mulheres, o Senhor está sempre esperando você se acalmar, você se aquietar, você perceber Ele e a presença dele para Ele falar diretamente com você, assim como Elias falou com essa mulher, assim como talvez o Senhor está me usando para falar com você. Ele tem esse modus operandi, ele fala através dos profetas, ele fala ainda, gente, ele fala ainda. A maior profecia é a palavra dele, e se alguém que está entregue à palavra dele, se entrega para ele, para ser instrumento dele, essa pessoa é como um Elias. E aí não importa se a pessoa é homem ou mulher, mas é como um Elias, porque o Espírito está sendo usado para falar com essa alma. O Espírito falando com a alma. Sim. E esse é o padrão de Deus. Por quê? Porque Ele tem sim uma preocupação em que você não se preocupe. Por isso Ele fala, não temas. Qual que é a situação aí? É uma situação de escassez? Não temos. Qual que é a situação aí? Situação de solidão? Não temos. É de viuvez? Não temos. É de esterilidade? Não temos. Não temos. É sério que Deus está falando aqui com a gente, viu? Não temos. E Ele fala o seguinte para ela: não temos. Vá. Agora, como um bom homem, né, daquela época inclusive, vai preparar a sua comida. Ele não falou assim, olha, vai preparar uma comida para mim. Ele falou, vai preparar a sua comida, o seu alimento. O que é que você tem aí? É isso? Então vai preparar. Mas, primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. É aqui que começa a nossa conversa. Eu tenho que ir embora hoje, porque senão eu vou tomar bronca das minhas filhas. Primeiro faça para mim. Olha! Aí alguém vai falar, mas não é possível, ela estava tadinha, ela é uma tadinha, coitada. Deixa eu te dizer uma coisa. Elias jamais tratou essa mulher como vítima. Elias convidou essa mulher a ser uma protagonista, uma coprodutora do milagre que ia acontecer. Elias convidou essa mulher a ser mulher de verdade. Elias convida essa mulher a viver algo que talvez ela jamais pensava que ia viver. Agora, quem comanda essa história toda? Quem foi que comandou essa operação? O Espírito de Deus, quando ele falou, Elias, vá para Sarepta, porque vai uma moça dar comida para você. O Espírito não falou para ele, vai que tem uma coitada lá que precisa de você. Não foi isso que ele falou. Ele falou, vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Vamos entender o que está acontecendo aqui? O Espírito manda Elias para lá como representante dele. E quando chega lá, ele não mudou o plano. Chega lá, ele não fala assim, dá comida para essa coitada. Ele fala, bom, agora fala para ela, incentiva ela, sugere a ela que primeiro é para as coisas espirituais. É isso. Primeiro é o espiritual. Não. Melhorou. Primeiro é o espiritual. Essa mulher aqui estava no embate, ela estava morrendo. Ela não tinha nada, na cabeça dela não tinha nada. Ela tinha poucas coisas e ela
tinha para morrer, porque era isso que ela acreditava. E ele falou, para com isso. Só que você está disposta a dar primeiro para mim? Está disposta a priorizar o sobrenatural? É isso que nós estamos fazendo aqui toda manhã, às 5h55. Priorizar, ouvir sobre o sobrenatural. Porque isso vai fazer diferença nesse mundo de escassez que nós vivemos. Olha o mundo como é que está, gente. Eu não estou falando que nós somos melhor que o mundo. Não, o mundo é grande e nós somos pequenos. Sistemicamente falando, o mundo, ele veio primeiro que nós. A questão é que, como é que a gente lida com esse mundo que está oferecendo escassez para nós? Violência, guerra, morte e um monte de coisa. Como é que a gente lida? Eu não preciso ir muito lá para o fundo, não. Eu não preciso ir muito lá longe, não. Olha só a nossa história, olha só você, olha só como é que nós estamos vivendo. Olha só a escassez que te cerca, que te rodeia. Escassez emocional, escassez sentimental, escassez mesmo de amor. Olha só a seca que a gente vive. Os corações das pessoas estão cada vez mais endurecidos. Está tudo errado, está tudo esquisito. Estamos num deserto mesmo de moral. Estamos num deserto terrível, né, seco, né, emocional, afetivo. Está ruim, não tá muito bom, não está muito bom não. Está igual Serepta. E às vezes a gente fala, pô, acho que não tem mais jeito. Igual essa viúva falou, bom, acho que não vamos morrer mesmo. Eu vou comer o negócio. Ele falou, opa, não é esse o desenho, não é esse o plano. O plano não é esse. Faz o seguinte, vai fazer a sua comida, ou seja, vai viver a sua vida, levanta essa cabeça, olhe para frente, lave esse rosto, passa um batom na cara, passa uma maquiagem, dá um tapa nesse cabelo, entenda que a vida está aí na sua frente, a porta da vida está aí na sua frente para você viver o melhor possível. Mas primeiro, o que você tem, oferece para mim. E aqui eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de campanha na igreja, não estou falando de se dar dinheiro para pastor, se dar dinheiro para guru, não estou falando nada disso, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Porque na cabeça dessa viúva, o que ia trazer vida para ela, um pouquinho mais, talvez um período curto, era o que ela tinha, o alimento que ela tinha, que ela ia dividir com o filho e os dois iam morrer. Ele falou, não, troca a visão de mundo aí, não. Faz assim, só que primeiro, quer experimentar? Traz primeiro para mim. Ali Deus estava experimentando essa mulher. Em que sentido? Falando, bom, se ela entende que... Porque veja bem, gente, quando ela recebe Elias, ela fala assim, juro pelo seu Deus vivo. Ela entendia que aquele homem era um homem espiritual. Ela sentiu, ela percebeu. Era plano de Deus ela perceber. O plano do Senhor para a sua vida, deixa eu te dizer, é você começar a ficar sensível à voz do Espírito. Da mesma forma que Deus fala com Elias lá e fala assim, ó, sai daí desse lugar de morte, se retira, porque eu vou mandar alimentar você. Primeiro, os corvos alimentaram Elias. Agora olha só que eu vou falar para vocês todos. Primeiro os corvos alimentaram Elias com carne e pão. De manhã e de noite ele bebia água cristalina do rio Querite. Ou seja, primeiro Elias experimentou de uma providência, de uma provisão sobrenatural para ser essa provisão na vida dessa viúva. Ninguém vai para onde nunca, ninguém indica o caminho para onde nunca foi. Isso é perigoso. Eu não posso levar você para um caminho que eu nunca experimentei. E eu sou testemunha de que Deus, Ele não está nem aí para a circunstância fora. Se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, Ele vai usar alguma coisa para fazer. Ele vai fazer, porque os planos deles jamais serão frustrados. Viu, mulher? E essa mulher aqui, bravamente, faz o seguinte, no verso 14, ó, e vou ler o verso 13. Prepare para mim um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Agora eu vou falar para todos vocês que estão aqui para eu ir embora. Não acabará a farinha da tua tigela,
pega isso no seu coração, principalmente se você é uma mulher, não faltará, não acabará farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Enquanto não se materializar a bênção, enquanto ela não se tornar sólida, física, palpável, no mundo espiritual o Senhor está falando para você, não vai te faltar nada. O milagre virá de um lugar invisível. Olha! Então a viúva e fez como Elias tinha dito. A questão aqui é o seguinte, ok, então me jogar por sobrenatural é oferecer primeiro para ele, tudo bem. Aí na história fala sobre pão e farinha, né? Sobre farinha e sobre azeite, um pouquinho que eles tinham. E o que a gente pode fazer, já que a gente não está numa situação dessa? Como é que se contextualiza isso para a nossa vida? Muito bem. Eu contextualizo dizendo para você que farinha e azeite são as suas principais, essenciais porções do seu ser. A farinha é a sua porção mais essencial de lidar com as coisas. E o azeite é a sua, entre aspas, autorização para a vida. A autorização para seguir em frente. A autorização para governar. Todos os reis eram ungidos com azeite. Qual é o pouquinho de azeite que você tem aí? Tá, esse pouquinho te autoriza a você viver mais uma porção. Só que é o seguinte, o que você tem de mais essencial e precioso, hoje, ele fala, será que você pode oferecer primeiro para mim? A Bíblia fala o seguinte, então, verso 15, a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Verso 16, como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Coragem para primeiro oferecer para Deus. O quê? Dinheiro? Você acha que Deus vai estar precisando de dinheiro? O quê? O seu carro oferecer? Não é nada disso. É aquilo que você tem de mais precioso, sua atenção, o seu tempo, sua vida, a sua capacidade de pensar, sua intelectualidade, sua maternidade, sua beleza, e assim por tudo que você tem, coloca primeiro para Ele. Aí eu só falei virtude? Não, tudo. Coloca na mesa para ele, fala, tá aqui, ó. Aí ele fala, bom, então é o seguinte, obedeceu, não vai faltar mais nada. Só uma mulher para fazer esse tipo de movimento. Por quê? Porque ela tinha filho. E qual é a mãe que não quer alimentar seu filho? Fora essas que fora essas em potencial, mães em potencial que comemoraram, né, as questões abortivas. Mas qual é a mãe? Qual é a mãe que verdadeiramente não quer trazer para o filho vida, saúde? Qual é a mãe? Ela é a mesma coisa. E ela estava pegando para ela e para o filho dela. Mas vem o Espírito e fala, primeiro para mim. A Bíblia nos ensina o seguinte, Jesus nos ensina o seguinte, olhai, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Só uma alma muito corajosa para viver essa realidade. Então aqui nesse dia da mulher eu quero dizer parabéns por essa viúva. Parabéns você que está com um espírito muito parecido com o dela.
e que está ouvindo essa palavra aqui, hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você mudar o padrão de entrega, elevar o nível de entrega para Ele. Se você entrega tudo, fala, olha, eu só tenho isso, eu te entrego o que eu tenho de melhor. Não vai faltar azeite, tampouco farinha. A farinha representa o alimento sólido, representa a provisão, representa a capacidade que Deus tem de mudar uma situação, de multiplicar. Assim Jesus fez lá com os pães e peixes, lembra? Pois é. E o azeite? O azeite significa a autorização em você ir para um próximo patamar de governo da sua própria vida. Não temas. Não temas. Traga primeiro para mim, assim diz o Espírito. Faz primeiro na minha direção. Papo matinal ao 5 e a gente se vê na próxima oportunidade. Entrega tudo para Ele, mulheres. Parabéns. Quando eu falo mulheres, almas, ovelhas, igreja. Sim, toda essa porção feminina do mundo espiritual em que nós fazemos parte. Entrega primeiro para Ele. Ele está pedindo. Viu? Beijo.